Você tá modesto, viu? Tem uma canetinha. Vou ler agora. Pra casa pra... Essas bebidas todas aparecem? Oi? Essas bebidas todas? Não, só aparece uma só. Tá bom, olha. Isso. Gravando, deputado Haroldo Lima, PCdoB, Bahia. Deputado, qual é a sua primeira impressão sobre o livro do Leonardo? Olha, a primeira impressão que fica é de um livro diferente. Ou seja, o próprio Leonardo parece ser um poeta diferente. Porque no mundo de hoje, aqui no nosso país, e mesmo no exterior, o que caracteriza os poetas da chamada modernidade é a busca de símbolos atuais, de alguma mística relacionada com os problemas do tempo presente, alguma coisa relacionada, digamos assim, com esses mitos que existem por aí. O Leonardo vai buscar as suas inspirações no passado. Ele não se perde nesses detalhes, digamos, monótonos do presente, desse presente um tanto carimbado. Ele vai buscar no passado, nas nossas origens ibéricas, nas relações com os símbolos de coragem do passado, com as suas inspirações, inclusive do sentimento de amor, do sentimento de humanidade. Isso é o que eu li por alto, por enquanto, no livro que acabo de comprar e que já tive a curiosidade de ver as primeiras páginas. Me impressionou também muito a forma com que ele se refere ao livro, inclusive a dedicatória que ele fez a mim no livro. Ele diz no livro que seria mais importante para mim, que ele tem receio de que eu leia o resto do livro, que eu cultive a capa do livro, que eu admire a capa do livro. Isso demonstra o quê? Demonstra, primeiro, que a capa do livro é realmente belíssima, mas demonstra uma simplicidade, um desapego à sua própria causa. Ele não quis falar ali, como ele disse, eu não falo na primeira pessoa, para não começar a tentar me engrandecer ou ressaltar algumas coisas que a leitura, segundo ele, poderia contestar. Mas ele convida a que se lê o livro, inclusive não só sobre o olhar de quem está buscando o poeta, mas de quem está buscando assim, informações históricas que o livro também contém. Eu creio que o livro vai nos dar informações históricas, como ele próprio ressaltou, mas também vai nos indicar o poeta que aflora de todo esse personagem, me parece ser o Leonardo. É isso mesmo? Diabo. Esse cara tem do diabo de pelota e essa coisa não sai da cabeça dele. Tudo por isso. É isso aí. Você chegou na poesia? Eu sou meio detidamente. Bota aí, quando chegar, dá um besteirão. Eu gosto. É bem simples, não é? Como é que chama? É a sofisticação da simplicidade. Tem alguma coisa que me chama? Leonardo, autor do livro. Leonardo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre alguns poemas que você considera mais interessantes do seu livro e sobre o objetivo da sua obra. Bom, o livro é dividido em duas partes, duas jornadas. Uma de textos, outra de poemas já publicados. Os poemas são, vamos dizer, são poemas gongóricos, do estilo literário espanhol do século XVII, que
é o culteranismo. Que consistia no quê? Se rebuscava, se complicava ao máximo os poemas, o vocabulário, o léxico, a gramática, para obrigar a vagabundo a ir para um dicionário, para uma enciclopédia. Então, digamos que a intenção seria essa, para alguém ler, né? Mas eu acho que é um tanto difícil que alguém vai se dar o trabalho de procurar um dicionário hoje para saber qualquer porcaria aqui. É bem mais fácil comprar o Big Mac, né? Chama o McDonald's. O que você diria para uma pessoa que está em dúvida se vai comprar o seu livro ou outro livro, para ler o seu livro? Eu diria, compre outro livro, porque o meu não vai ter utilidade prática nenhuma. Quer dizer, tem bastante utilidade prática. Embora veladamente, um livro para coisas práticas, é quase como um livro de autoajuda. Mas, digamos que hoje em dia, se tem pouca, eu creio, se tem pouca percepção de algumas coisas que sejam, talvez, não sejam necessárias, boas, pelo menos. O que você coloca nesse livro que são coisas que você chama de necessárias? Bom, é um livro que é centrado, gira em torno disso aqui da contracapa, que é a Jornada dos Vassalos à Coroa de Castela, que foi uma expedição que a Espanha mandou para cá há mais de 300 anos, foi a maior expedição que ela já mandou para uma colônia. Então, ou seja, aumentando um pouco, é um livro de temática, procura ser centrado no mundo ibérico, na Espanha. Por que a Espanha, etc? É uma forma de resgatar um pouco que o legado que o Brasil tem, muito forte, muito útil, muito esquecido, principalmente. O livro trata basicamente de uma coisa que ninguém conhece, de uma coisa que é totalmente desconhecida, ninguém estuda, quer saber, de um lugar que ninguém conhece, do Brasil. Quer dizer, é uma coisa, um livro sobre a história do Brasil e apela para a Espanha, para a Península Ibérica, que é onde estão, além das nossas fontes históricas mais antigas, mais autênticas e originais, onde está nosso sangue, né? Viemos de lá, afinal, Você falou de uma expedição. Qual era o objetivo dessa expedição? Posso demorar um pouquinho mais para explicar? Em 1624, os holandeses da Companhia das Índias Ocidentais invadiram Salvador, tomaram Salvador. Na mesma época estava tendo na Europa a chamada Guerra dos 30 Anos, que foi uma guerra de católicos contra protestantes. A Espanha era, então, se falava Espanha, berço de Santo Inácio, túmulo de Santiago e martelo de hereges. Era o braço armado da Igreja Católica. Ou seja, se havia uma guerra de católicos e protestantes, ela queria se adentrar nela. Então, mas ela não tinha motivo. Os holandeses invadiram a Bahia. Aí então os espanhóis falaram, beleza, né? Agora a gente pode fazer alguma coisa, podemos reagir. Aí então a coroa castelhana montou uma expedição enorme, para a época magnífica, de 15 mil pessoas. Salvador tinha 8 mil habitantes. A maior cidade colonial teve no Brasil 10 mil habitantes depois. Eram 15 mil membros da expedição que tomou a retomar a Bahia, para mostrar para os protestantes o que era a Espanha, que não era. E quem veio na expedição? A chamada Jornada dos Vassalos à Coroa de Castela. Porque diz uma lenda, uma tradição, que a coroa, que o Estado espanhol não deu nem um centavo para a expedição, que todos os nobres fizeram suas doações para retomar para a igreja, para a verdade católica, a cidade. Então vieram todos os grandes da Espanha, vieram nobres de toda a Espanha, de Portugal, da Itália, príncipes, duques, marqueses, condes, vice-reis depois, para retomar Salvador. E foi uma coisa muito festejada na Espanha. O maior teatrólogo da humanidade que escreveu mais foi Lope de Vega, escreveu uma peça sobre isso, A Reconquista de Bahia de Brasil, e foi pintado também, não sei se dá para enfocar, esse quadro, que é Juan Bautista Mairo, que mostra o rei da Espanha, então Filipe IV, o conde duque de Olivares e a apoteose por terem retomado a cidade, terem retomado Salvador dos holandeses. Ou seja, pela única vez na história, o Brasil foi o que ele tenta ser até hoje, um país conhecido, considerado, digamos, na China, na Índia, todos sabiam o que aconteceu no Brasil, porque a guerra holandesa contra o Império Colonial Português era uma guerra mundial. Os portugueses estavam no Japão, na China, na Indonésia, na Índia. Logo, os holandeses queriam estar também. Logo, foi uma coisa, digamos, de peso para todo o